A gente quer contar um pouco da história, do passado, das tradições, dos trabalhos, né? Porque eu conheci muitos trabalhos aqui que hoje não existem. Então a gente saía daqui, ia para outra roça, apanhava café, eu e a Maria e a tia Zefina. Nós ia para aí, meu tio. Nós ia apanhar café lá no Mar da Serra e ficava lá a semana inteira. Dormia lá na roça, no meio das cobras, minha filha, no meio dos ratos, no meio dos bichos. Deitada, dormia no meio do milho, deitada em cima dos espigos de milho. No outro dia, o corpo estava aqui moído. Porque a gente tinha que carregar balaio na cabeça. A gente tinha que carregar as coisas, tudo de comer, levava daqui para lá, porque lá era só o café. Só o café que tinha para a gente ganhar e a água, para a gente beber, só isso. Não tinha mais nada. E aqui não tinha estrada, não tinha luz. A única coisa que tinha muito é água. E era só um triozinho que a gente vinha lá de baixo a pé carregando era mala, aquelas malas antigas, né? Então quando vinha, a gente trazia aqui tanto de coisa para cá e também levava. Plantava milho, meu pai fazia roça, era milho, era batata, era arroz. Agora aquilo arroz, quando colhia, pegava, a mãe socava no pilão e fazia aquele arroz. Arroz vermelho. Planta ele com casca e depois tira ele. Fica secado no sol. Porque o arroz a gente colhe ele, depois que colhe ele, bate ele, limpa ele, põe no sol para secar. Agora depois que ele seca, agora ali que a gente tem que pilar ele. Eu planto até hoje. Tem horta, tem muito remédio para remédio, raiz. É o trabalho de arados para preparar a terra para o plantio de uma roça. É mesmo a fazeção de rapadura. Nós tínhamos um engenho, nós trabalhava, cortava a cana, moía a cana, botava na taxa e aí fazia aquela rapadura. E daí por diante. Então, isso é o nosso conhecimento como quilombola do trabalho de antigamente, o trabalho de escravo, porque isso praticamente era um trabalho da escravidão, né? Coisa só feita nos braços, a poder de trabalho suado, de coisa com animal, com máquina, com munho. O munho também, para nós fazer o fubá, era tocado aqui. Fazia aqui dentro do capoeirão, tinha uns 6 munhos aqui tocado a água, quando existia água. A gente levava o milho lá para o munho, botava lá e botava ele para rodar e tentava rodando, a água está caindo lá no rodrigo do munho. Isso tudo era a tradição antigamente, para nós conhecer o trabalho de antigamente. Precisa da gente até fazer ainda a foto disso para esses novos conhecer, para isso entrar na história do quilombo. Porque outro que tem no meu conhecimento, quando nós começamos a conhecer, que aqui trabalhou os escravos aqui, que as terras aqui são divididas através de vala. Fazer a cavala lá para dividir o terreno de um lado para outro. Então esse trabalho foi feito pelos escravos e tinha um pouco abaixo do nossos terrenos, aqui um lugar chamado Bexiga, lá tinha até o lugar que os escravos permaneciam, lá tinha os troncos, lá é que eles ficavam e eles saíam trabalhando para esses altos, e aqui tudo eles trabalharam.
Lá nessa fazenda dos escravos tinha chácara, minha filha, muita banana, muita cana. Eles saíam daqui de madrugada e ia trabalhar lá na fazenda, lá embaixo, nessa fazenda. Depois foi acabando tudo e parou de trabalhar, né? Tanto que de primeiro chovia, não tinha nem um guarda-sol nem nada, eles punham saco de linhagem na cacunda e ia trabalhar. Tinha festa de São João, saía com a bandeira ficava 8 dias na casa de uma pessoa, de um vizinho. Depois, quando fazia 8 dias, levava para outra casa, andava com profissão com ela, saía com a bandeira e muita gente com vela. E chegava lá, rezava e soltava muito tiro, era assim desse jeito. A tradição da Nossa Senhora, a Nossa Senhora das Dores, essa Nossa Senhora das Dores, tia Josefina foi lá pro lado, para baixo de Santa Maria, uma igreja na época tinha pegado fogo e ela encontrou parte desta santa sem cabelo, a parte da cintura para baixo tinha queimado, era só um tronco. Então ela pegou esse tronco da santa e trouxe para cá, pediu para fazer um suporte de madeira e ficou assim meio arredondado, né? E ela tinha umas meninas que moravam no Buiaé, elas tinham um cabelão, e sempre que elas cortavam o cabelo, elas doavam para tia Josefina, ela costurava naquela meia fina e punha na santa. A santa ficava meio estranha, que nunca dava certo, mas ela não ficava sem cabelo. E todo mês de julho tinha as novenas de Nossa Senhora das Dores, mas vinha pessoas aqui de Itabira, da Redondeza, todo mundo vinha. Aí tinha aquele famoso bolo de melado, que tinha um senhor que já faleceu também há muito tempo, que fazia essa bolo, era pão com salame, que a gente quase não comia quando tinha reza. Tinha gente que ia só por causa do pão, né? E o coador era um coador desse, mas acho que esse tem ele ainda. Fazia aquele café ralinho, docinho, gostoso. E vinha todo mundo, hoje tem reza de tia Josefina. Não era nem da santa, a reza era de tia Josefina. Então fazia procissão, ela deixava a santa na casa de uma pessoa e subia todo mundo. Então, eu lembro quando a gente era criança, é que mesmo era uma igreja. E todo ano tinha aqui uma coroação, sabe? Coroava o Nossa Senhora das Dores. Era uma festa muito bonita. E eu lembro também da Via Sacra que tinha aqui na roça, que era de madrugada, a gente saía de casa, ia para Via Sacra lá embaixo na igreja. A outra era a festa de Santo Antônio. 13 de junho era o Padre Zé Lopes que vinha, e ele vinha no dia 13, podia dar segunda, quarta, não tinha aquele negócio, vai ser no domingo antes ou domingo depois. Era no dia 13 mesmo, e não tinha comunicado com ninguém. Todo dia 13, era uma vez só no ano que nós tínhamos missa. Todo dia 13, 10 horas da manhã, o Padre Zé Lopes estava na igreja. E aí, quando dava de manhã, 8h30, 9 horas, quando eu acordava ali, era que tanto de gente descendo, mas parecia formiga, que tinha muitas... o pessoal era mais religioso, né? E não tinha distância, era tudo a pé. Hoje, se não tiver um carro, uma moto, ninguém vai. Fui nascida e criada aqui. Tem um lugar aqui chamado Tabuleiro. E eu acho que é aqui que os escravos se refugiavam. Então, meus avós contavam muita história, sabe? Mas só que a gente não entendia. E eles sempre tinham, assim, plantação de café, cultivava e colhia os cafés, tudo aqui. Aqui era um esconderijo da escravidão, porque eles eram tão chicotados que tinha época que eles trabalhavam e nem iam lá para a fazenda com medo de apanhar. Então, esse lugar aqui era um dos esconderijos dos escravos. Tinha meus bisavôs conheceu os escravos, eles trabalhavam junto com os escravos lá na fazenda. Isso é bem mais velho do que a gente pensa. Isso tem mais de 300 anos essa casa aqui, viu? Olha, se for lá para os esteios da casa aqui, você olha aí o que é hoje, o que tem aí. Porque nessa casa aqui passaram muitos escravos. Que eu, no ponto de vista, falo que é escravidão, a gente não conhecia, já não era mais no tempo da gente. Os velhos falavam com a gente, passavam para a gente, ó, a vida aqui hoje é como diz escravidão.
a vida era bem complicada, porque na época aqui não tinha estrada, né? A gente tinha que sair daqui, apanhar o ônibus lá embaixo, no asfalto lá embaixo, perto do trevo, ia, voltava a pé, talvez muitas vezes nem tinha dinheiro para pagar passagem. Falar um pouco da experiência da comunidade quilombola do Capoeirão é lembrar também das memórias afetivas, né? Esse espaço aqui nesse casarão antigo, com cerca de mais de 300 anos, conforme conta a nossa história, traz muita afetividade. Lembro dos meus bisavós neste espaço aqui. E é uma casa também que remonta ao lugar de acolhida, né, e que representa o nosso povo quilombola do Capoeirão. Um povo de luta, um povo de resistência. Então eu sempre recordo desse espaço com o maior carinho dos meus bisavós, né? A gente podia vir aqui simplesmente aos finais de semana e ora lá ainda, né? Em período de férias. E a distância que a gente tinha que caminhar, como dizia um pessoal antigo, lá do ponto até a comunidade, né? E era um momento de festividade, de celebrar com os nossos avós o sentido da vida. E outra coisa que eu fico incrível, que eu acho, não tinha briga, não tinha desavença, isso tudo era unido, divisa não tinha, ninguém tinha divisa de seca, a divisa tinha assim uma moita de capim aqui, seu quintal é para lá, do outro é para cá aqui, todo mundo respeitava, entendeu? Todo mundo respeitava, aqui dentro da comunidade, aqui ninguém não tinha seca, né, de chácara de ninguém. É só uma divisinha de capim aqui, uma moita que plantava de cana de carreto, todo mundo respeitava isso. Era escravidão, mas tinha respeito, entendeu? Não tinha aquela coisa que a pessoa falava assim, não, isso aqui é meu, fulano, ninguém brigava. Eles eram escravos, mas eram felizes numa parte. Vivia sem intriga, ninguém ficava aí pirriando ninguém ficava aí de encrenca com ninguém, com mal palavra com ninguém. Hoje não, hoje a gente se sente muito humilhado, que a gente ouve coisa que não precisa a gente ouvir. Feliz a gente era, só não sabia. Hoje o negócio é tudo difícil. Quando eu entrei na escola a primeira vez, era eu, meu irmão e depois minha irmã, saí de lá a pé, que só tinha trio, para estudar ali onde é a igreja. Tinha casa de escola, ali estudava a pessoa da Gaspar, Furtado, Sapucaia, Duas Pontes, e Gato e Madeira. Tudo vinha estudar aqui. Tinha uma casa grande, escola. E o negócio hoje, a gente tem tudo, carro na porta, estrada boa, mas não tem sossego. O sossego foi embora.